Deus abençoe em nome de Jesus, meus amados irmãos, sem perda de tempo. Abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 12. É só um versículo, as crianças agora vão se ligar na pregação, vamos se sentar, Caleb, Samuel, prestar atenção. Olha o Dieguinho bem quietinho ali, ó, menor do que vocês dois. Você não tem vergonha não? Tá ali, o Dieguinho bem quietinho ali. Glória a Deus. Em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar com a nossa salinha pronta das crianças ali, onde as crianças vão aprender brincando, ouvindo a professorinha contar aquelas historinhas da Bíblia, fazendo desenhozinho, mas tudo ali na arte da Bíblia, onde vai ser uma bênção para as criancinhas, para os pais prestar mais atenção e não atrapalhar o pastor, principalmente esses dois lá de casa, que me atrapalha o tempo todinho, não é de pegar, né, irmãozinho? Vamos, Efésios 6 e 12. Palavra de Deus escrita em Efésios capítulo 6, versículo 12, para o tema da noite: vença a competitividade. Preste atenção e acompanhe comigo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por aqui já temos um panorama de qual é a nossa guerra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, teus servos que aqui estão, que vieram buscar a vitória. Nos dá, Senhor, nessa noite graça pela tua misericórdia, para trazer uma mensagem aos corações, conforme a igreja veio buscar nessa noite. Teremos muitos dias pela frente, teremos temas em que iremos buscar vitória sobre a enfermidade, o sofrimento, a angústia, a depressão e outros mais. E nessa noite, Senhor, queremos te pedir, querido Espírito Santo, abençoa, vem ser conosco, enche o teu povo, para que tenhamos a capacidade de repassar e de absorver a palavra que vai ser pregada. Pai, muito obrigado por esse momento, e assim ser conosco em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um tema abordado, um tema muito importante para o caminhar, para o proceder, para a vida da sua igreja. Deus tem os seus projetos, os seus planos, Deus nos dá revelações, Deus nos dá as diretrizes e a direção por onde nós devemos andar. Porém, muitas vezes na nossa carne, na fraqueza da nossa carne, nós desviamos a atenção das palavras de Deus, seguindo tradições, costumes, ou até mesmo esse espírito de rivalidade, de competitividade que tem afetado a humanidade. Em primeiro lugar, irmãos, queria falar para você nessa noite, nós vivemos já no mundo de competitividade, falando do mundo secular. Essa primeira parte da mensagem nós vamos falar na esfera material, do nosso dia a dia. E na segunda parte da mensagem nós vamos puxar para a esfera espiritual, a religiosidade, digamos assim. Então, em primeiro lugar, irmãos, quero dizer para vocês que nós já vivemos num mundo de competitividade. Você entra no vestibular, tem 30 mil inscritos para 3 mil vagas. Você vai no hospital, aqui é cidade pequena, a gente sente isso, sente um pouco menos, mas também sente. Mas se vai na cidade grande, tem 200 pacientes para 20, 30, 40 fichas. Concurso público, 20 mil pessoas se inscrevem para 2 mil vagas. Então o mundo já é uma competitividade. Essa competitividade, meu irmão, o pior prejuízo que nos causa é no nosso psicológico. É um condicionamento psicológico que nos leva a enxergar o nosso próximo como nosso rival. A gente olha para a pessoa achando que é o nosso inimigo, que quer tomar o nosso lugar, que quer chegar na nossa frente. A chance que seria para mim, ele quer pegar. A gente já vê nessa esfera. Isso, meus irmãos, é um prejuízo muito grande. Produz individualismo, produz insensibilidade, egoísmo e ambição, que prejudica muito e muito a nossa vida. Mas é o mundo que nos cerca. Cabe a nós, e é o que nós vamos ver hoje, nós sabermos conviver com estas coisas.
Também estimula a irritabilidade, a contrariedade. Quando alguém toma o seu lugar, irmãos, de uma maneira ilícita. Quando você sabe que aquela pessoa não tinha a mínima condição de passar no concurso público na sua frente, mas aquela pessoa está lá porque tem um pistolão, uma peixada, como se fala assim. Isso é muito ruim, isso deixa a pessoa revoltada. Mas se nós não soubermos, não buscarmos a sabedoria, a direção do Espírito Santo, através da palavra de Deus, para conviver com essas coisas, nós só vamos nos estressar, nos irritar. Isso vai nos causar males, como duas doenças muito comuns, que dá através do mau humor, através da irritabilidade, através da pessoa viver nesse estado de nervos, que é, por exemplo, a gastrite ou a úlcera, que muitas vezes vem desses problemas que nós passamos. No Salmo 37 que nós lemos, Davi nos ensina a viver nesse mundo competitivo, mas sem perder, irmão, a doçura da vida, a nossa verdadeira natureza, a serenidade. E mais, sem perder a certeza da vitória do bem. Amém? Então, em primeiro lugar, quem está competindo, irmãos? Quem está competindo? No grande conflito dos séculos, nós vemos muita competitividade. Os ímpios contra os justos. As nações pagãs contra a nação escolhida de Israel. A Bíblia inteira está repleta disso. E por fim, finalmente, a guerra do bem contra o mal, ou seja, Deus versus Satanás. Satanás já está derrotado, mas é um inimigo que não se entrega. O propósito de Satanás é se vingar no homem. Satanás nada pode fazer contra Deus. Então a forma que ele encontra de atingir Deus é maltratar o homem feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele sabe que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, para a sua glória, que Deus nos ama, que Deus, através do Filho Jesus Cristo, deu a própria vida na cruz do Calvário por amor a nós, conforme João 3,16. Então a vingança de Satanás é exatamente contra os filhos de Deus, contra o ser humano. No Salmo 37, você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 37, amém? Deixa a sua Bíblia aberta na sua perna aí, no Salmo 37. Eu vou citar de vez em quando um versículo e você vai lá e confere, você vai lá e marca, você vai gravando na sua memória, no seu coração, para aplicar a sua vida. No Salmo 37 nós vemos a competição entre o ímpio e o justo. Que tipo de competição é essa? Davi fala ali sobre a prosperidade. Na competição da vida, irmãos, na competição da vida com relação à prosperidade, a pessoa às vezes chega a questionar, já falaram isso comigo, por que é que o ímpio leva tanta vantagem sobre o justo nessa competição? A gente vê tanta gente prosperando, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que prosperam e ainda mete a mão no bolso, bate na carteira cheio de orgulho. Isso é o verdadeiro orgulho e a vaidade da vida, é isso aí. Busca ali no seu bolso a carteira, bate assim na carteira e diz: Deus é o dinheiro que está no meu bolso. Então nessa competição da vida, a gente está vendo que o ímpio está levando vantagem. Agora eu abro aqui aspas, vantagem sobre o justo. Vamos ver se essa vantagem é vantagem mesmo. Nos versículos 12, 14 e 32, aí do Salmo 37, fala sobre isso. Mas surge a advertência já no primeiro versículo. Acompanhe comigo o primeiro versículo do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A advertência já vem logo no primeiro versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Deixa prosperar, deixa ajuntar. A Bíblia diz que tudo que o homem ajuntar aqui na terra, ele não leva nada com relação a bens materiais. Mas quem junta o tesouro no céu, aleluia, as suas obras o acompanharão. Quem junta o tesouro no céu vai desfrutar lá, receber galardão, aleluia, posição ali diante de Deus para servir ao Senhor no reino, diante de Deus, com a sua herança, com o seu tesouro inabalável, onde ladrão não rouba, onde o ferrugem não corrói, aleluia, um tesouro seguro que nós ajuntamos no céu.
daqui da terra, nós não vamos levar nada, só vamos levar nossas obras, só vamos levar aquilo que nós fizemos através da fé, só vamos levar a esperança no coração, que um dia o Espírito Santo encheu cada um de nós com a sua alegria, com a sua esperança, com a sua paz e com a convicção de sermos cidadãos do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Este tema, irmãos, sobre a prosperidade do ímpio versus o justo, também trouxe questionamento a dois outros servos de Deus. Não precisa ser conferido, eu vou aqui citar o versículo. Asaf, que escreveu o Salmo 73, afirma, ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Salmo 73, versículos 2 e 3. Está vendo aí o que foi que aconteceu com Asaf, irmãos? Ele passou por essa experiência. Ele começou a perceber a prosperidade do ímpio e começou a sentir inveja. É como se fosse nos dias de hoje. Ai, que Hilux bonita aquela, podia ser minha. O que ele está fazendo para ganhar tanto dinheiro? Como é que a pessoa enrica do dia para a noite? Asaf pensava, talvez passe alguma vez pela nossa cabeça. E eu batalho dia e noite, eu trabalho, eu não prospero. Já teve alguns amigos que chegaram para mim diretamente, estavam nem falando por trás não, viu, irmão? Chegaram para mim e disseram assim, rapaz, às vezes eu fico me questionando. O irmão Alberto, o pastor Alberto é um cara inteligente, ele trabalha, ele tem as suas habilidades, mas o homem não prospera materialmente. O que que acontece? Sabia que isso maquina na cabeça de muita gente? Teve alguns amigos que não aguentaram pensar nisso e chegaram para mim e falaram isso aí. Sabe o que eu respondo para eles? Eu também não sei porquê. Eu só sei que enquanto a prosperidade material não chega, eu só sei que eu estou pelejando para juntar o meu tesouro no céu. Aleluia. Bem que eu queria, irmão. Quem não queria ter um carro bom para vir para a igreja? Eu queria ter um ônibus para me mandar juntar vocês, para vocês não virem de pé para a igreja. Eu queria, irmão, em vez de estar aqui, estar num templo próprio, todo com ar-condicionado. Quem não queria? Eu queria que ia ter uma banda, irmão, com o melhor som do mundo aqui para nós louvar o Senhor com perfeição. Eu queria ter uma escola para botar os seus filhos, uma creche para estudar de graça. Tudo por conta da igreja. Quem não queria? Eu queria ter a minha casa que eu não tenho. Mas uma coisa eu sei, eu já estou mandando tijolos de ouro para o céu para fazer a minha casa lá nas ruas da Nova Jerusalém. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que mistério é esse. Eu só sei que eu trabalho e passo muitas vezes por provações. Eu não sei por que é. Eu só sei que eu encontrei na Bíblia Sagrada que todos os homens de Deus que passaram por provações, por abandono, aleluia, por perseguições, por calúnia, por difamações, e perseveraram em servir ao Senhor, receberam a sua bênção e estão aguardando a bem-aventurada ressurreição no dia do arrebatamento para se encontrar com Jesus nos ares. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Abacuque procurou decifrar um grande enigma que era para ele isso aí. Ele diz: tu és tão puro de olhos, está falando com Deus, Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Logo ali no começo dos versículos do capítulo 1 de Abacuque, você vê esse grande conflito pelo qual o profeta passava naquele momento. Ele não entendia, ele não estava compreendendo por que muitos ímpios subjugavam muitos justos. Não sabemos, mas já nós vamos compreender aqui na conclusão. Como vencer essa competição? Nós vamos trazer para o panorama bíblico. O salmista Davi, que viveu situação semelhante à do profeta Abacuque e de Asaf, ele apresenta no Salmo 37 3 princípios que nos ajudarão a vencer essa competição. Através da humildade, da santidade, da confiança em Deus, através de todos esses benefícios espirituais pelo qual o servo de Deus deve trilhar. Amém? Primeiro, atitude conveniente. Primeiro lugar, primeira lição, são 3 aqui no Salmo 37. Para vencer
a competição, para vencer a competitividade de uma forma serena e espiritual. Atitude conveniente. Não fique zangado. No versículo 7 aí, se você quiser conferir no Salmo 37, diz: não te irrites. No versículo 9, no 8 diz: não te impacientes. A ira do homem não promove a justiça de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 20. Tem muita gente que se revolta. Tem um irmão, depois eu vou dizer para você quem é. Ele chega para mim outro dia atrás, ele diz: rapaz, não vou mais ser crente não. A gente está na igreja, espera ver o que acontece, não acontece nada. Como não acontece nada, irmão? Eu vim para a igreja, eu vim com uma carga nas minhas costas, irmão, que eu não podia mais carregar. A Bíblia me diz, a palavra de Deus, que é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus declara abertamente: a tua palavra é a verdade. Todo homem da terra podia ser mentiroso, essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Amém, irmãos? Como não ganha nada? Essa palavra diz que no momento, Efésios 1:13, que eu aceitei o nosso Jesus, que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Primeira coisa. Segundo, os nossos pecados estão perdoados. Terceiro, se nós voltarmos a pecar, não é para viver na prática do pecado, mas é claro que nós somos pecadores de carne e osso, temos nossas falhas, nossas fraquezas, mas essa palavra diz que se pecarmos, temos um advogado justo para com o Pai, Jesus Cristo. Lá em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1. Como que eu não ganhei nada? Eu ganhei tudo. Uma certa vez nós estávamos comentando entre irmãos: irmãos, se nós chegássemos no céu, nós não tivéssemos nada para receber lá, nós fôssemos morar no meio das ruas da Nova Jerusalém, debaixo da árvore da vida, na beira do rio, ainda era vantagem para nós, porque nós estaríamos com a salvação garantida. Aleluia. Se eu, irmão, for o último servo a entrar no céu, se Jesus começar a chamar naquele dia da prestação de contas, determinar ali, que ele determinar o destino dos ímpios e começar a chamar seus filhos, se eu for o último a entrar, eu vou entrar cantando: oh, glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se eu ficar no último da fila, eu vou entrar glorificando como que eu fosse um campeão, tivesse entrado na frente. Aleluia. Não fique zangado, não te irrites, não te impacientes, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 5. Está com sua Bíblia aberta? Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 37, deixa aí. Em segundo lugar, da atitude conveniente, quero só lembrar o que Salomão nos diz lá em Provérbios 25, versículo 21 e 22. Ele nos diz ali, irmãos, que nós devemos fazer o bem até mesmo àqueles que nos odeiam. Olha o que ele escreveu lá para nós: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Glória a Deus. A recompensa vem do Senhor, meus irmãos. Não espere recompensa dos homens, conforme que Jesus falou: quando deres um jantar, não convide aquela pessoa que você sabe que ele vai vir para o seu jantar, mas ele tem condições de te oferecer outro. Quando fizeres esse tipo de coisa para convidar alguém, convide uma pessoa que não tem condições de te retribuir, porque a recompensa é teu Pai Celestial que te dá lá do céu. A gente não convida as pessoas para participar dos nossos eventos com a intenção, de que elas possam nos retribuir depois, porque senão a gente recebe o galardão aqui na terra. Segunda-feira, irmãos, eu estava comentando com um irmão, vou deixar isso aqui que nós estamos gravando, essa gravação vai circular, e eu sou muito indignado com isso, com cantor, com pregador que cobra cachê para pregar nos cultos, para pregar na igreja. Existe isso, meu irmão? Você não sabe nada ainda sobre isso, irmãos, mas existe.
Só que a Bíblia diz para nós ficarmos alertas contra falsos profetas, que fariam tão grandes sinais e maravilhas, que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Agora preste atenção, irmão. Jesus disse para nós dar de graça o que nós recebemos de graça. Que recompensa terá para uma pessoa que cobra, que recebe dinheiro para poder pregar a palavra de Deus, para poder louvar o Senhor? Não tem mais recompensa. Está bem claro, já receberam a recompensa aqui na terra, não tem recompensa lá no céu. Alguém que vive da obra, irmão, receber uma oferta numa igreja, receber uma ajuda, receber um apoio financeiro, não é errado, mas o camarada muitas vezes não é isso não que está acontecendo. Irmão fulano, pastor fulano, pregador fulano, vem pregar aqui na igreja. Falei com o meu empresário. Aí você liga para outra pessoa: meu irmão, é uma ofertazinha de 8 mil, de 10 mil. Isso é uma falta de vergonha na cara, irmão, como diz o Silas Malafaia. Amém? A recompensa vem do Senhor. Amontoe brasas vivas sobre a sua cabeça, irmão. Louvado seja Deus. Dê de comer o que tem fome, dê sede, dê água a quem tem sede. Embora que seja teu inimigo, embora que te odeie, assim Deus te recompensará. Em segundo lugar, como vencer a competição. Você, irmão, sabe o destino dos ímpios, o fim dos ímpios. Lá no Salmo 91 diz: com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. A pessoa que vive numa vida dessa, sem Deus na vida, sem Deus no coração, muitas vezes cheia de prosperidade, cheia de riquezas. Não estou aqui enfatizando, nem generalizando que o rico não entra no céu. Jesus disse que era difícil, ele não disse que não entrava. Diz como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Não é impossível. Eu estou enfatizando a pessoa que deposita a confiança nas riquezas, na sua prosperidade material e não busca a Deus. É disso que eu estou falando. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. O fim dos ímpios, irmãos, é a destruição. Olha aí no versículo 34 até o 36. Mas o fim dos justos é paz. Versículo 37, aí do próprio Salmo 37. Aleluia. Você sabendo disso, você pode alimentar a sua confiança, a sua esperança. Louvado seja Deus. E participe dessa competitividade secular de forma serena, confiando em Deus e também se esforçando para receber as bênçãos que Deus tem para você nessa terra. Materialmente falando, já vamos para a esfera espiritual. E em terceiro lugar, a terceira lição que Davi deixou para nós no Salmo 37. No versículo 7, ele manda descansar no Senhor e esperar nele. É a verdadeira segurança, irmão. Descansa no Senhor e espera nele. O maior sinal do favor divino na vida de uma pessoa não é a prosperidade material, é sim a comunhão, a doce comunhão com Cristo no íntimo do coração de cada um de nós. Isso é riqueza, isso é sinal do favor de Deus. Você poder olhar para a face de um ser humano e dizer assim: como quem te viu, quem te vê, como estás radiante, o teu semblante, como se vê a luz de Cristo brilhar através de você, como se vê Deus operar entre as nações através da tua vida. Oh, aleluia! Isso sim, irmão, é um sinal do favor, da bênção de Deus. No Antigo Testamento se baseava o favor de Deus a uma pessoa através do que ele tinha, através do que ele prosperava, individualmente ou coletivamente se falando de nação. Mas o verdadeiro favor divino na vida da pessoa é quando se olha nele e vê a luz do Evangelho radiar da sua vida e contagiar as multidões, aleluia, atraindo elas para a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Oh, glória! Não é desse jeito, meu irmão? É desse jeito ou não é? Conclusão da primeira parte. Na competição da vida, no dia a dia, os justos não devem inquietar-se por causa da prosperidade dos ímpios.
Há uma dupla razão para isso. Primeiro, a prosperidade do ímpio é passageira. O fim dela é indesejável, o fim dele. O galardão e a felicidade aguardam os justos, irmão. Levante a cabeça, olhe para cima, busque a orientação divina, busque para onde a palavra de Deus está apontando para você trilhar e receber a sua vitória no final dessa jornada. Amém? Vamos para a segunda parte. Nós falamos da competitividade na esfera material. Agora vamos falar da competitividade na esfera espiritual. Aí eu abro um parêntese. Ou seria carnal. Esfera espiritual, irmão Adécio. Mas nós podemos chamar de carnal aqui. A Bíblia dá esse direito de nós chamar de carnal. Eu falo na esfera espiritual porque vamos tratar de religiosidade. Essa passagem que eu vou falar agora, que eu desejo ardentemente que todos os crentes da face da terra um dia tenham acesso. Vou gravar, vou espalhar, vou jogar na internet. Eu quero que as pessoas ouçam. Quem está competindo? Nós já perguntamos isso na outra esfera. Agora vamos para essa esfera espiritual ou carnal. A competição religiosa, irmãos. Vamos olhar aqui o show de carnalidade. Entre diferentes religiões. O ódio, pastor, não está pegando pesado demais não. É essa mesma palavra. Eu já tive muitas vezes conversando com pessoas. Meu filho, 8 anos de idade. Hoje ele fez um evangelismo aqui nessas ruas, tudinho, irmão. Ele, enquanto eu limpava a igreja, ele evangelizou essa rua até lá, convidando as pessoas para o culto. Ele foi até o final aqui da outra esquina, desceu a Miguel de Pinho, veio para cá, desceu, foi na travessa até lá perto da delegacia e depois foi até aqui na 20 de janeiro. Ele disse assim: papai, eu cheguei numa casa e o homem quase me bate, eu fiquei até preocupado. Botou um menino de 8 anos para correr, irmão. Não teve educação. Sai daqui, seu moleque, que aqui ninguém tem crente aqui não, não quer saber de coisa de crente aqui não. Nem por educação. Sabe como é que se chama isso? Ódio. O ódio é o principal combustível dessa guerra que teve início com o episódio de Caim e Abel. A guerra religiosa começou lá no Éden, irmãos, lá assim que eles foram expulsos do Éden, aliás. Caim matou seu irmão Abel por inveja, porque ele era um ímpio, ele era mau, ele era perverso e queria servir a Deus de qualquer maneira, queria trazer a Deus sacrifícios, queria ofertar a Deus, sem antes ele mesmo ter derramado o coração como oferta diante de Deus. E Deus, irmão, não recebe o que é exterior. As pessoas só se preocupam com o que é exterior. As pessoas olham para você, se você tiver com o vestido lá nos pés, as mangas até aqui, o cabelo comprido, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: que pessoa espiritual, olha que crente exemplar, mas não sabe o que existe por dentro. Assim Samuel chegou na casa de Jessé, quando Deus mandou ele ungir a Davi. Deus não tinha falado qual era dos filhos de Jessé. Na hora que Abinadab saiu na frente de Samuel, muito bonito, um homem zarrão, forte, de postura, com cara de rei, e Samuel no seu íntimo pensou e já deu um passo na direção de Abinadab a fim de ungí-lo como rei de Israel. Mas quando ele dirigiu-se a Abinadab, Deus repreendeu Samuel e disse: Samuel, para, Samuel, não atentes para a formosura dele. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Aleluia. Antes de julgar alguém, irmão, conviva com ele. Procure conhecer a pessoa no íntimo. Procure diante de Deus, aleluia, ter intimidade com o seu irmão. Porque da mesma forma que nós apontar, que nós julgar, que nós caluniarmos, nós seremos julgados com a mesma medida diante de Deus. E chega Caim diante de Deus com o seu sacrifício. E chega Abel também com o seu sacrifício. O que tinha errado no sacrifício de Caim? Tem gente que diz que é porque ele pegou as frutas podres, estragado. Não foi nada disso. A oferta de alimentos, oferta de manjares era aceita. No Antigo Testamento a gente vê. O problema estava no coração de Caim.
Ele trouxe uma oferta a Deus. Lembra que Jesus falou? Quando trouxeres a oferta, antes de botar a oferta no altar, se tu se lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Vai lá onde está teu irmão e se reconcilia com ele. E depois traz a tua oferta. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim trouxe a oferta diante de Deus. Ele não tinha nada de Deus na vida dele e Deus não recebeu. Quando Abel trouxe a oferta, Abel era um verdadeiro adorador. Abel era alguém que já tinha se entregado a Deus, já tinha se oferecido. Antes de trazer a oferta das melhores ovelhas que ele tinha, ele mesmo já tinha se oferecido a Deus. Lá em Romanos capítulo 12 nós encontramos um apelo de Paulo para nós, aos irmãos de Roma e agora para nós, serve para nós. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Irmãos, eu peço pelo amor de Deus, apresentem o vosso corpo, apresentem a vossa vida, a vossa alma, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto sem entendimento pode ter o zelo que for, pode ter o zelo que tiver, se não tiver racionalidade, entendimento na hora de oferecer o culto a Deus, Deus não recebe. Por ódio de seu irmão, Caim comete o primeiro crime religioso. Irmãos, vocês que têm acesso à internet, ouça o que eu vou dizer. Entre lá no Google e coloque assim no YouTube: perseguição aos cristãos. Vai abrir um leque de vídeos. Cristãos sendo queimados na Nigéria, espancados na Índia. Irmão, é terrível. Já viu, meu irmão? Terrível. Eu até baixei alguns. Em nome de Jesus, nós vamos comprar um data show, que eu quero passar para vocês esses vídeos no dia dos cultos de missões, para nós valorizar a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Tudo motivado pelo ódio, que é o combustível principal dessa guerra. Foi o primeiro crime motivado pela religiosidade, o crime de Caim contra Abel, e segue até o dia de hoje. Na verdadeira religião, irmão, falando de religião, para se entender, nós dizemos sempre que não precisamos de religião porque nós temos Jesus. Mas a palavra religião vem do latim, quer dizer religare, é uma religação. Então, na verdade, a verdadeira religião, pura e imaculada, conforme diz Tiago, é a pessoa fazer boas obras, dando assistência às viúvas e órfãos em suas necessidades e guardando-se incontaminado do mundo. Tiago fala sobre isso. Então, na verdadeira religião, não há ódio, não há inveja, ciúmes, e sim, irmãos, um sentimento dentro do coração de amor por aqueles que estão prosseguindo ignorantemente rumo ao inferno. Esse sentimento de amor, de compaixão, vai levar você a trazer uma palavra serena. Você vai falar a verdade para ele de uma forma que conquiste, de uma forma, a pessoa está errado, está na religião falsa, está numa igreja que não presta, como as pessoas dizem às vezes, pois vai lá com amor, meu irmão, fala dele não, vai lá com amor e trata de convencer a pessoa dentro da palavra de Deus, com amor, aleluia, pedindo a ajuda do Espírito Santo para ganhar essa pessoa para Jesus. Se a pessoa está em outra religião, digamos no Islã, no budismo, no hinduísmo, o hinduísmo é bom, pois não vai matar as pessoas como o Alcorão e a Sunna, irmãos. Nós vamos já falar sobre isso aqui. Autoriza não, incentiva, incita o ódio dos coitados dos muçulmanos contra as outras religiões, contra os cristãos, contra os judeus. Eu vi um vídeo essa semana, uma criança de 3 anos e meio, já está com o coração cheio de ódio, diz que judeus são macacos, que não prestam, já ensinada desde pequenininha. Pessoa está na religião falsa, está na religião errada, está na igreja errada, vai lá e conquista. Não é matando, não é batendo, não é espancando, não é falando mal, não é xingando que nós vamos conquistar ninguém. Amém? Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, está um mistério disso aí. Não por força, nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A competição interna, estamos falando de competição religiosa, só para você não perder o raciocínio. A competição interna que existe dentro da igreja, aliás, dentro de uma mesma religião,
ou dentro da igreja. No Islã, o Alcorão e a Sunna, que é a segunda fonte da lei islâmica após o Alcorão, ela ordena uma guerra contra os próprios muçulmanos que forem considerados infiéis aos ensinos do Islã. São várias as guerras de que se ouve falar entre facções muçulmanas. Naquele tempo, Saddam Hussein mandou massacrar aqueles xiitas. São várias facções que eu não tive tempo de pesquisar para falar para vocês, mas é só o que se vê: guerra civil entre muçulmanos, motivada por um ódio, por um livro que eles consideram sagrado, que diz que até os próprios da mesma religião deles, que se mostrarem infiéis aos ensinos do Islã, devem ser perseguidos até voltar à origem, conforme eles considerar, conforme a interpretação, o bel prazer de cada um. No catolicismo, não, irmão, no catolicismo só tem uma igreja, católica é em todo canto. Vamos ver. Existe um movimento chamado movimento carismático. Você sabia que a igreja católica tradicional é totalmente oposta, é totalmente contra a igreja católica carismática? Não, meu irmão, que é isso? Eu até anotei. Se você tiver como pesquisar, é bem fácil de decorar o site: www.catolicismoromano.com.br. Tem lá uma série de críticas. E sabe qual é a principal crítica? Dizendo que não é de Deus aquele movimento. Sabe por quê? Porque o movimento carismático se parece muito com os cultos pentecostais protestantes. É desse jeito que está escrito. Na igreja, eita Jesus, cheguei. Entre diferentes denominações, existe uma competitividade. Existe, irmãos, falando mais abertamente, uma guerra carnal, por questões, sabe de quê? De interpretações pessoais, por questões de tradições ou costumes diferentes. Muitas denominações vivem de massacrar com a língua as outras denominações evangélicas, não sabendo que fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Abro outro parêntese: se é que fazem parte do corpo de Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo é a videira e nós somos os galhos. A partir do momento que qualquer denominação se isola das outras, a partir do momento que qualquer denominação se declara superior às outras, como eu não vou falar o nome aqui, Monsenhor Tabosa, nós temos duas, que se acha superior, exclusiva, e afirma que qualquer crente pertencente a outra denominação pode tudo, mas não vai para o céu. Jesus, questionado pelos fariseus quanto à tradição dos anciãos, lá no capítulo 15 de Mateus, diz assim os anciãos para eles: por que invalidam teus discípulos a tradição dos anciãos? Mateus 15, 2. No versículo 3, Jesus responde abertamente: e vós, por que invalidais também o mandamento do Senhor por causa da vossa tradição? Tradições, costumes, interpretações pessoais não é doutrina. Doutrina, ela nunca muda. Lá em Malaquias, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. A doutrina de Deus é imutável. Costumes e tradições mudam. Interpretações, uma hora o camarada está interpretando uma coisa, outra hora outra. Quando eu aceitei Jesus, na minha igreja dizia que era pecado bater palma. Não era feio, era pecado. E hoje a minha igreja que eu aceitei Jesus já bate palma. Estão errado? Estão não, estão abrindo os olhos. Porque na Bíblia, aqui no Salmo 47, 10 salmos à frente desse que nós lemos, já começa assim: batei palmas todos os povos e cantai a Deus com voz de triunfo. Faz parte do louvor. Mas há 17 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, era pecado. E por isso, irmãos, as pessoas massacram outros ministérios por causa dessas coisas. Vamos adiante. Palavras de um professor, de um pensador francês, o nome dele era Voltaire. Ele diz: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.
Eu não concordo com muitas coisas que as pessoas dizem por aí. Mas o camarada tem o direito de dizer ou não tem? Nós temos liberdade de expressão ou não temos? O macumbeiro tem direito de fazer a sua sessão lá no seu terreiro? Tem direito ou não tem? Não estou falando se é errado ou certo. Direito ele tem. Eu não concordo, mas eu morro defendendo o direito dele fazer lá. Ele tem o direito de fazer. Não concordo, prego contra, não as pessoas, mas o sistema, mas ele tem o direito de fazer o que ele quiser. A Sociedade Espírita abriu um centro agora aqui em Monsenhor Tabosa. Somos a favor o espiritismo? Não, mas eles têm o direito de fazer. Vamos massacrá-los? Nós vamos ganhar alguém para Jesus dizendo que eles estão cheios de demônios? Não vamos ganhar ninguém para Jesus dessa forma. Vamos ganhar chegando lá, devagarzinho, orando a Deus, com a Bíblia Sagrada, mostrando a verdade. Se eles abrirem o coração, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas massacrando, apontando, deturpando, difamando, acusando, ninguém vai ganhar ninguém. E olha que ainda vai vir mais por aqui, ó. Paulo deixa claro, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Paulo deixa bem claro isso. Ele está falando ali contra as divisões que estava tendo na igreja. Uns que tinham aceitado Jesus no ministério dele, Paulo, outros no ministério de Pedro, outros na pregação de Apolo. Aí uns estavam, eu sou de Apolo, você que aceitou com Paulo, fica para lá. E os que tinham aceitado com Paulo, pois põe, eu sou de Paulo, eu não quero nada com você é de Apolo. Olha o que Paulo diz, deixa bem claro aqui: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Pastor que ensina os seus membros a desconsiderar. Eu sou cheio de falhas, mas eu tenho que dizer isso aqui, irmãos. Eu tenho que dizer porque eu estou assim de uma maneira, a gente não aguenta. Eu ouvi na internet uma palavra de um pastor muito interessante. O pastor disse: eu não tenho medo do grito dos bravos, eu não tenho medo quando o ímpio levanta a sua voz, quando os poderosos caem para cima de nós. O pastor disse assim: o que me dá mais medo é o silêncio daqueles que falam a verdade. O silêncio dos bons, o pastor tem medo, quando a gente não fala mais. A igreja protestante já não protesta mais. É lógico que eu falo aqui protestar dentro da linha da espiritualidade, com amor. Olha, pastor que ensina seus membros a desconsiderar, irmãos, até odiar as pessoas só por serem membros de outra denominação evangélica ou por ser de outra religião. Eu sinto muito dizer isso aqui, mas ainda está na carne, precisa reconsiderar a sua postura, nunca conheceu o amor de Deus e precisa se converter para poder entrar no céu. Como é que eu vou ensinar vocês aqui, irmãos, a odiar o irmão da igreja do outro lado da rua, ou da que abriu lá no Carrapicho, ou me preocupar porque o irmão abriu uma igreja aqui na quadra? Amém, é melhor que abrir um bar, é melhor que abrir um prostíbulo, é melhor que abrir, irmãos, a porta para que nossos jovens e adolescentes continuem morrendo aos montões, como essa semana nós perdemos mais um aqui. Quanto mais portas abertas, que na verdade tudo é uma porta só, mais pessoas serão alcançadas para Jesus. No seio da igreja, entre os seus membros, aí sim, irmãos, é que essa competitividade, ela vai chegar no pior estágio que nós podemos imaginar. Às vezes pessoas dentro da igreja com inveja do presidente da mocidade, do diácono, daquele presbítero que tem a unção com o pastor, dá mais oportunidade para ele pregar. Nós devemos amar uns aos outros, sem ódio, sem ciúme. No amor não existem essas coisas. E nós precisamos conhecer o verdadeiro amor de Deus. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Sabe qual é? Presta atenção. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte do versículo. O ladrão, Satanás, vem somente para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Em primeiro lugar, ele quer destruir a família.
Ele quer desviar o foco. Eu já falei disso aqui na igreja. Ele quer fazer você pensar, meu irmão, que o seu inimigo é a sua esposa, é as suas filhas, é seus filhos, é o seu marido, é o pastor da igreja. Deixa eu permanecer aqui dentro da família. Satanás tem por objetivo destruir a família, que é o primeiro fundamento. Não, pastor, o primeiro fundamento não é a igreja onde ensina a palavra de Deus. Aqui na igreja, irmão, você passa 2 horas, 3 vezes por semana. A maior parte do tempo você passa em casa com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Se você perdeu a noção dessa importância e não praticar a palavra de Deus na sua casa, você vai perder seus filhos, você pode perder sua esposa, você pode perder a sua salvação. No lar é onde nós respiramos mais e mais a palavra de Deus. Satanás tem por objetivo destruir a igreja, que é o segundo fundamento. Destruindo a igreja, destruindo a família, ele vai destruir a igreja. Imagine aqui, ó, eu e minha esposa, por exemplo. Satanás consegue meter o bedelho aqui entre nós dois e faz, por exemplo, a gente se separar. Acabou meu ministério, irmão. Com que cara é que eu vou subir aqui num púlpito para pregar a palavra de Deus e vocês perguntar, cadê a sua esposa? Eu larguei, botei para ir embora. Dei uma pisa e botei para ir embora. Com que cara ela vai chegar lá e vai ministrar como missionária na igreja? Cadê teu esposo? Larguei, não prestava, deixei lá no Ceará e vim embora. E assim qualquer um de nós. Eu não estou falando, irmão, com relação às consequências da vida aí fora. Porque muitas vezes, certas consequências, até a Bíblia nos dá direito de repudiar a esposa. Mas eu estou falando que Satanás, destruindo a família, ele vai também destruir um pedaço da igreja. Aí ele destrói outra família, outro pedaço da igreja. E depois de destruir a igreja, ele destrói a sociedade em um todo. Porque a sociedade, a humanidade ainda está no que está por causa da igreja. A Bíblia, quando fala da grande tribulação, diz: se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne subsistiria. Amém, amados? Identifica o inimigo. Eu vou repetir o primeiro versículo que nós lemos para iniciar essa mensagem, para nós finalizarmos. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é uma luta humana, não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados do diabo, irmãos, contra os poderes tenebrosos, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Combater o bom combate da fé, sem julgar, sem apontar, sem difamar, sem acusar o próximo, sem maltratar as outras religiões ou denominações. A competitividade é de forma sadia e espiritual. Esse é o nosso grande desafio. E nós vamos vencer tudo isso através do amor. Se nós usarmos disso que eu estava falando agora, nós vamos nos posicionar contra o próprio corpo de Cristo e ao lado de Satanás. Conclusão, terminando. Enquanto lutamos entre si, enquanto nós lutamos entre nós, perdemos o foco no verdadeiro inimigo. Se este mal tentar atingir sua vida, se esse mal tentar te cercar, vença em nome de Jesus. Vença através do amor. Vença através do conhecimento profundo da essência dessa verdade que é a palavra de Deus. Queria convidar os irmãos para ficar de pé. O tema hoje foi vencendo a competitividade. Quarta-feira, vencendo a enfermidade. Porque o tema foi esse hoje, não quer dizer que nós vamos orar só por isso. Quem estiver passando por dificuldade, por opressão, talvez até momentos depressivos, quem estiver com enfermidade, quem estiver buscando a libertação,
sei lá, contra um vício. Aqui um irmão que lutou 2 anos, irmão, aceitou Jesus, fumava, não conseguia largar, passou 2 anos inteiros. Todo culto ele ia lá para frente, se ajoelhava, pedia ajuda de Deus, porque por ele não vencia o vício do cigarro. Ele já contou isso na nossa igreja. Por ele mesmo, ele não tinha força para vencer aquele vício, mas com 2 anos na presença de Deus, todo culto indo lá na frente pedindo a Deus, Deus deu a vitória. Vem aqui à frente quem quiser receber a oração, que nós vamos orar por você, ministrar essa oração da fé, para Deus te dar a vitória, para Deus te dar a cura, libertação, para Deus abençoar a tua família, para Deus cuidar dos teus negócios, abrir portas onde não há, aquele trabalho que você tanto espera, aquela porta fechada, aquele benefício negado. Vem aqui que nós vamos orar por você. Feche seus olhos. Quero convidar todos os irmãos para ficar de pé. Vamos estender as nossas mãos. Clame a Deus, busque a sua vitória essa noite em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar essas vidas que aqui estão. Quantas pessoas que saíram do seu lugar e vieram aqui à frente. Quantas pessoas que chegaram aqui, Senhor, crendo na tua palavra. E eu quero te pedir nessa noite, para ser conforme foi durante todos esses longos séculos. Honra a fé de cada pessoa. Dá a vitória a cada um conforme a fé deles. Ó Pai querido, repreendemos em nome de Jesus toda sorte de enfermidade na coluna, dores de cabeça, gastrite, dores nos ossos, nas articulações, diabetes, problemas emocionais, sentimentais, em nome de Jesus. Não tem lugar para você aqui na vida dessas pessoas que estão aqui diante do Rei dos Reis, diante daquele que tem poder, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Em nome de Jesus, Senhor, vai derramando o teu poder, arrancando tudo aquilo que não te pertence, restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando corações quebrantados, meu Deus. Oh, aleluia. Aqueles que o inimigo tem tentado oprimir, aquele que o inimigo tem tentado escravizar no vício, na opressão, na depressão, na ansiedade, em nome de Jesus, Senhor, faz a obra agora. Em nome de Jesus, Senhor, vai arrancando, extirpando todo o mal da vida do teu povo, conforme Satanás tenta lançar. Mas o Senhor, que está em nosso coração, que opera na nossa vida, é muito maior do que aquele que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essas vidas, pelos familiares daqueles que estão buscando. Ó Pai, que pessoas que estão buscando a liberação de benefícios negados. A irmã Joaninha que pediu de Fortaleza a oração para que fosse desbloqueado aquele benefício. A irmã Graça que está há quantos anos lutando pela sua aposentadoria e está sendo negado. Abre a porta, Senhor, e dá a tua serva aquilo que é de direito dela. Alguma outra pessoa que esteja aqui com benefício negado, porta de emprego fechado, problemas na família, conjugais, com os filhos, pessoas que os filhos possam estar longe de ti, meu Pai, ou o esposo, ou a esposa, em nome de Jesus, faz a obra e confirma a vitória de cada um, em nome de Jesus, amém. Irmãos, está começando hoje essa campanha. Eu não sei se a tua vitória chega hoje, chega no segundo dia, mas faz essa campanha até o final, é toda quarta-feira, até o dia 26 de junho. Amém? Irmão Francisco, para nós encerrar aqui. Glória a Deus. Para nós encerrar aqui, irmãos, em nome de Jesus. Pega os teclados aí, meu irmão.